Olá pessoal, eu sou o engenheiro Rios, eu sou professor universitário aposentado, tirei brevet no mesmo lugar que eu fui instrutor de meteorologia e vou fazer com você aquilo que você sempre quis que fizessem, nunca teve coragem de pedir e talvez achasse que fosse ser muito ruim. Eu vou transformar esse seu desejo em realidade e vou te mostrar que é muito bom. Você vai fazer parte do mundo da aviação. Pois é, e ainda pelo melhor caminho, né? Pelas mãos de um professor universitário que entende de aviação, teve um curso de manutenção de aeronaves. Ah, que maravilha, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou propor um exercício para vocês. Então, vai ser feito em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer um relato para você de um acidente. Pois é um relatório do CENIPA. Eu vou ler e você vai descobrir por que uma determinada aeronave caiu, matando toda uma família em Piracicaba. Pois é a continuação de um outro vídeo que eu já tinha feito. E eu não sabia como continuar, e ele precisava ser continuado. Então eu achei a solução. Eu vou colocar agora você como protagonista. Você que está vendo esse vídeo vai fazer parte da comunidade da aviação, resolvendo um problema de acidente. E assim, desta maneira, você vai conseguir contribuir não só para a aviação, como para as famílias das pessoas que ficam enlutadas, seus amigos e tudo mais. Você, a partir de agora, é o nosso mais importante membro da comunidade da aviação. Bem-vindo, vamos começar ouvindo o relato. Segundo o CENIPA, o que contribuiu para o acidente foi 4 coisas. 4 coisas contribuíram para o acidente. Eu estou lendo aqui. A primeira delas foi um problema de atenção. Qual o problema de atenção? O piloto, e ele tinha um copiloto que estava ajudando ele, teve um excesso de atenção na rotação da hélice e não percebeu, olha, mas que coisa, ele não percebeu o detalhe de que ele estava abaixo da velocidade de stall. Aí você vai reclamar comigo, você está falando complicado, o que é velocidade de stall? Eu vou explicar. A velocidade de stall é a velocidade a partir da qual a asa passa a não ter mais sustentação. Então a hélice é mais ou menos um negócio desse jeito, ela é maior em cima, menor embaixo, tem um caminho maior em cima do ar percorrer do que embaixo. Como ele percorre um caminho maior em cima, a velocidade é maior. Eles se encontrarem no modo de fuga da asa. Então, um corre mais, outro corre menos. Ao correr mais e o outro correr menos, acontece aquilo que você já está acostumado no seu carro, né? Se você está andando e você abre o vidro, colocar qualquer coisinha perto da janela vai fazer com que a coisinha vá embora da sua mão, não é? Quantas vezes isso já não aconteceu desde que você era criança? Ou se você é criança, fique sabendo que vai acontecer muitas vezes. Pois bem, esse efeito significa que a pressão onde o ar está com velocidade maior é menor do que a pressão onde o ar está com a velocidade menor. Dentro do carro ele está parado. Esse é o efeito que faz com que a pressão seja menor no dorso do aerofólio, que quando é estruturado vira uma asa, né? Então, em cima da asa, pressão menor. Vezes a área da asa, é a força com que a área da asa vai levantar, é o empuxo, força para cima, que vai contrabalançar o peso, que é a força para baixo. Voltando, atenção. Então, o pessoal que tinha lá na cabine de comando, né, ficou preocupado com a velocidade de rotação da hélice e esqueceu da velocidade mínima de stall, porque a partir de uma certa velocidade sopra uma brisa e essa brisa não é suficiente para levantar o avião.
perde a sustentação. Então tem uma velocidade mínima, é o que a gente aprende, acho que provavelmente na primeira aula de aviação, né? Na primeira aula de pilotagem, a gente já aprende que tem que ter uma velocidade mínima, senão o avião não sai do chão. Abaixo da velocidade mínima, você puxa o manche para cabrar o avião, cabrar é botar o nariz para cima, ele não sai, né? Então o instrutor vai te explicar logo na primeira aula que existe uma velocidade mínima e ele vai te alertar. Abaixo dessa velocidade mínima, você vai cair e morrer, porque na decolagem não tem muito o que fazer. Depois a gente aprende que tem até como sair, mas se a gente tiver uma altura suficiente, senão não tem a altura suficiente, então a gente vai ter um acidente. Então vamos lá. Primeiro, fator contribuinte importante, atenção. Não tiveram atenção com a velocidade mínima que o avião tem que voar, também conhecida como velocidade de stall. Primeiro fator contribuinte do relatório do CENIPA. Atenção, anote aí. Segundo fator dos 4 que contribuíram para o acidente. Estamos no segundo, só falta 2. Vamos lá. Atitude, eu vou ler. Resumido, claro. Ele rodou a 120 nós para peso mínimo de decolagem. Ou seja, o avião, se tivesse tudo certinho, ele ia ter um peso máximo, de decolagem, né? Então, nesse peso máximo de decolagem está no manual do avião que ele tem que rodar, ou seja, ele tem que decolar, puxar o manche para cima para cabrar o avião a 102 nós, ok? Legal? Beleza, todo mundo sabe disso, que bom, que lindo. Também faz parte da primeira aula de aviação que a gente aprende isso, tá certo? Bom, beleza. Só que ele não estava com um peso máximo de decolagem. Ele estava com 626 quilos a mais. Aproximadamente uns 12% a mais do peso. Deu para entender? Então imagina assim. Bom, atitude, eu chamo isso de atitude. Depois da tensão vem a atitude. Então, ele teve a atitude de decolar o avião como se o avião não tivesse com peso extra. Pensa na sua casa, você vai levantar um peso, por exemplo, você vai levantar um carrinho de supermercado, né? Tem uma diferença se ele está cheio ou se ele está vazio, não tem? Então, eles não atentaram para este pequeno detalhe. Então, eles colocaram como sendo um problema de atitude, ou seja, ele teve uma atitude errada, ele teve uma atenção errada depois que decolou, ele teve uma atitude errada ao decolar, porque ele fez tudo como se estivesse com um peso máximo de decolagem, mas ele estava com 12% a mais do peso máximo de decolagem, ou seja, estava acima do peso. Se ele estava acima do peso, ele deveria ter uma atitude de quem estava acima do peso, né? Mas ele não, ele teve uma atitude independente do peso da aeronave, digamos assim, né? Voltando, meus alunos, atenção no excesso de rotação e não na velocidade de stall, certo? Beleza. Decolou como se tivesse com um peso menor do que realmente estava. Eles chamaram isso de atitude. Eu chamaria de falta de atenção também. Tudo bem, mas eu estou lendo o que o CENIPA escreveu. A falta de atenção, falta de atitude. Se você não entendeu, vai até a parte que eu falar para você parar, e aí você revisa tudo isso, porque você, para fazer parte do meio da aviação, você vai ter que ter um mínimo de trabalho intelectual, tá certo? Não é só assistir o vídeo, vamos fazer parte, né? Vamos ver o relato aqui. O terceiro
fator contribuinte foi o julgamento de pilotagem. Ele reduziu a potência depois que decolou, porque ele recolheu o trem de pouso. Então, vamos prestar atenção. Vamos juntar os três. Então, veja, ele decolou como se estivesse decolando com um peso, mas ele estava acima do peso, primeiro. Então, ele decolou com uma velocidade menor do que devia. Depois, ele já estava com a velocidade baixa. Você, com 50 pés, recolhe o trem de pouso, ele recolheu o trem de pouso, e ainda reduziu a potência do motor. Legal, né? O que será que vai acontecer daqui a um pouquinho? Já adivinhou, já começou a entrar no mundo da aviação e você já começa a ser superior, pelo menos, a esse piloto e outros tantos que perderam a vida por esse mesmo motivo. Ok? Vamos lá, então. Então, houve um problema de atenção, atitude, julgamento de pilotagem, que ele reduziu a potência depois de levantar o trem de pouso, sendo que estava acima do peso máximo. E aí houve um quarto e último item que contribuiu, segundo o CENIPA, que foi a percepção, que na verdade é a repetição do primeiro, que é a atenção. Ele teve uma percepção de que a rotação ligeiramente superior da hélice era mais importante do que a velocidade de stall. Meio que o relatório se repete com outros termos. E aí entra o resumo. Todos esses itens podemos resumir da seguinte maneira. A tripulação, o piloto e o que estava em segundo em comando, eles tiveram falta de consciência situacional. Só que agora eu estou explicando para vocês quais foram os elementos que o CENIPA disse que os levou a ter uma falta de consciência situacional. Se fossem meus alunos, eu mandava parar e revisar tudo o que eu já falei. Como vocês não são meus alunos, eu vou mandar vocês parar e revisar tudo o que eu já falei, com a opção de continuar mais um pouco e parar um pouquinho mais para frente e revisar tudo o que eu falei, porque depois vai ter lição de casa para poder entrar no mundo da aviação. Não é só entrar, né? Abrir a porta e entrar. Tem que ter mérito para isso, né? Então vai ter que resolver esse probleminha, que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Então, os fatores que contribuíram, revisando como bom professor, foram atenção na rotação e não na velocidade de stall, uma atitude que decolou abaixo da velocidade que deveria decolar, como se não tivesse acima do peso máximo. Ele teve um julgamento errado de pilotagem, ele reduziu a potência depois que levantou o trem de pouso, sendo que ele já estava numa velocidade baixa de decolagem, menor da que devia, e ele teve uma percepção completamente errada de que havia uma rotação de uma hélice crítica acima. Isso é muito importante, a rotação da hélice ligeiramente acima da rotação que deveria estar. Ele considerou como uma coisa crítica, a mais crítica do voo, e isso eles chamaram de percepção. Resumindo, primeira parte, houve uma perda de consciência situacional, isso está escrito no relatório do CENIPA, e teve uma pessoa que contribuiu muito aqui com a gente, eu não cito o nome de ninguém, porque não interessa, mas já vou agradecer, que colocou o seguinte: esse pessoal teve visão de túnel, ou seja, eles enxergaram a coisa, não enxergaram
os outros elementos importantes. Eles se fixaram numa coisa, tiveram visão de túnel e não enxergaram a situação. A gente chama isso de consciência situacional. Terminada a primeira parte da nossa pequena aula, para poder você ter o mérito depois de entrar no mundo da aviação pela porta da frente, tá ok? Segunda parte da nossa aula, que aqui é um vídeo, né? Então vamos lá. Fatores que foram considerados indeterminados, mais 4 fatores que foram considerados indeterminados. Para quem gosta de aviação é legal, eu gosto, né? Então para mim é legal. Eu gostaria de estar ouvindo isso de um professor, né? Mas enfim, vocês já estão agora tendo o privilégio que eu não tive, tá certo? Legal. Então vamos lá, fatores considerados indeterminados. O primeiro, a aplicação de comandos. Eu estou sempre reduzindo, tá certo? A quantidade de coisa escrita. Então anote aí 4 fatores indeterminados de acordo com o relatório do CENIPA. Primeiro deles, aplicação de comando. Estão dizendo o seguinte no relatório: houve aviso de stall, né? Ou seja, avião abaixo da velocidade mínima, ou seja, você vai cair. Ele, mesmo com esse aviso, reduziu a potência do motor. Lembra? Acabei de falar isso. Ele fez um pouco pior ainda. Em seguida, ele embandeirou uma das hélices. Embandeirar é quando a hélice fica na posição solo, que ela fica girando feito boba, feito biruta de aeroporto, não produz vento, fica só rodando feito boba. Eles chamam isso de aplicação de comando. Apesar do aviso de stall, houve redução de potência dos motores e embandeiramento de uma das hélices. E aí o CENIPA coloca uma coisa muito interessante para vocês analisarem, para poder entrar no mundo da aviação. Você vai analisar. Vai. Eles colocam assim: isto pode ter dado início à perda de controle. Não prestar atenção na velocidade de stall, reduzir potência e embandeirar uma das hélices. Será que pode ter dado início à perda de controle? Para mim não, né? É óbvio, foi isso que deu. Mas o CENIPA coloca isso, aplicação dos comandos com indeterminado. Primeiro item, indeterminado da aplicação dos comandos. Segundo, dos 4, cultura do grupo de trabalho. Eles colocam o seguinte: é indeterminado. Não sabe se isso foi a causa. Só que eles relatam o seguinte: quem tem King Air, provavelmente, espero que não sejam todos. Eu tenho um amigo que voa King Air. O governo do estado de São Paulo tinha pelo menos um King Air. Enfim, existem 9.000 proprietários de King Air no mundo. E deve ter um monte aqui no Brasil, eu não sei quantos. Mas enfim, existe a crença de que o King Air é capaz de decolar com um peso maior do que aquele especificado pelo fabricante. E agora, falando no vídeo, é que eu me dei conta. Por quê? Porque esse tipo de avião, ele é limitado a um peso máximo de aproximadamente 5.600 quilos. Mas aí, por quê? Porque ele passa a fazer parte de uma classe, digamos assim, de aviões mais leves e com menos requisitos, inclusive para pilotagem, um pouquinho menos. Mas vejam, então eles têm a crença de que eles fizeram isso só para ele ficar numa classe mais baixa, mas ele pode, ele carrega mais, tá certo? Então, eles acham assim, descobriram um atalho, uma crença. Eu sou engenheiro, para mim isso me agride profundamente, porque um mané que não entende de engenharia,
ele tem a crença de que o engenheiro está errado, o engenheiro fez um manual errado, tá certo? Ele que não entende nada é que vai fazer a coisa certa. Enfim, voltando. O CENIPA colocou que a cultura do grupo de trabalho, que é que o Kinger consegue decolar com mais peso do que o especificado no manual, é normal. Então ele aguenta mais, pode pôr mais que ele aguenta. Então veja, recordando como bom professor, o CENIPA disse, indeterminado, aplicação dos comandos. Tudo que eles fizeram, o CENIPA não sabe se contribuiu para o avião cair. Cultura do grupo de trabalho. O avião ter decolado com 600 quilos a mais, aproximadamente 12, 15% a mais do peso dele, ele não sabe se contribuiu. Todo mundo acha que pode, tá? Não sabe. Bom, terceiro do quarto item é manutenção. Essa aeronave tinha uma manutenção programada até o dia 15. Mas o patrão queria voar no dia 12. Então ele mandou o piloto ir lá. Sabe como é que é? Vai lá, dá seus pulos, você não é quadrado, se vira. E eu quero esse avião antes, porque eu quero voar antes do dia 15. Aí o piloto foi lá e conseguiu liberar pelo mesmo preço, ou seja, sem mais ninguém trabalhando. É porque assim, podia pôr 2, 3 pessoas a mais trabalhando. Você me paga, eu vou tirar alguém do avião B, vou colocar no seu avião A, e tudo bem, eu adianto. Mas a programação nossa é essa. Não, eu quero tirar antes. Então paga. Não vou pagar também. Então, tá bom. Eles fizeram a liberação no dia 13 e não no dia 15, ou seja, 2 dias antes do que estava programado. Foi feito tudo? Foi feito tudo. Mas provavelmente deixou de ser feito, né? Aquele testezinho a mais, aquela coisinha a mais, tá certo? Então vamos voltar. O CENIPA falou que esse adiantamento é indeterminado, ninguém sabe. Aí eu até concordo com eles, é mais difícil mesmo. Mas eles colocam, pode ter impedido uma verificação suficientemente minuciosa das tarefas executadas. Veja, foi feita uma manutenção sem necessariamente a verificação suficientemente minuciosa. O piloto pegou e já saiu voando. Tinha um problema ali ele pediu, resolve isso daqui, resolveu e já saiu voando. Não fez teste, não fez nada, tá certo? Então, as 3 causas que o CENIPA colocou como indeterminadas é aplicação de comando, já falamos, cultura do grupo de trabalho, quem quer aguenta mais, e manutenção. Não precisa levar 5 dias, com 2 já está bom para fazer a manutenção. Vamos lá. E a terceira é uma coisa que eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque é uma coisa típica da aviação. Acontece o seguinte, os pilotos, quando mudam de avião, eles têm que tomar muito cuidado para não ter um efeito que na aviação a gente chama de memória, tá certo? Memória é o seguinte, eu estou acostumado com um determinado avião, então eu automatizo, eu memorizo o que eu tenho que fazer no avião, por exemplo, nesse caso, Bandeirantes. Por que eu estou falando Bandeirantes? Porque o piloto em comando, ele tinha experiência muito de longo prazo, muito tempo, com Bandeirantes, o chamado E-110, que é um excelente avião também. Só que, assim, existem detalhes de operação do avião que são diferentes de um avião para o outro. Por isso que a gente faz um negócio chamado adaptação, que é chamado de endosso pela ANAC. Você tem que anotar as horas que você voou junto com outro comandante, explicando para você como que são as particularidades desse novo avião que você está pegando. Então, isso foi feito com este piloto, porque ele voava Bandeirantes e passou a voar King Air, tá certo? E existe um efeito sempre memória. Você sempre
automatiza para um determinado avião, e você tem que desautomatizar daquele e começar a automatizar para um novo avião. Eu sempre coloco isso, quem sempre teve carro com câmbio manual, quando ele muda para o câmbio automático, ele vai dar umas freadas, porque vai apertar o freio achando que é embreagem, tá certo? Então essas coisas sempre vão acontecer, você precisa mudar isso para poder operar. Então o vídeo já está ficando longo, eu vou parar aqui e eu vou recordar. Os fatores indeterminados são aplicação de comando, cultura do grupo de trabalho que o Kinger aguenta, manutenção mais rápida do que devia ser feita, não se perdeu nada tecnicamente, mas não foi feita a verificação minuciosa necessariamente. E o último item é o chamado de memória. Memória é o seguinte, no caso do Kinger, você não faz a mesma aplicação de embandeiramento da asa, da hélice, quando a hélice sobe um pouquinho acima da rotação. Não faz isso. No bandeirante você faz. No Kinger você não faz isso, né? E ele fez exatamente o que ele estava acostumado a fazer no bandeirante, no Kinger. Para explicar tecnicamente, eu não tenho todos os detalhes, mas, por exemplo, dá para supor o seguinte: o bandeirante tem motor sobrando, por exemplo, ou no bandeirante você fazer isso não vai dar problema aerodinâmico, por exemplo, mas ele fez no Kinger o que ele estava acostumado a fazer no bandeirante e ele não devia ter feito isso. Então esses são os 4 fatores indeterminados segundo o CENIPA. O nosso exercício é: qual recomendação você daria para a ANAC diante desses 4 fatores contribuintes e esses 4 indeterminados? Então, se você quiser ser um bom aluno do professor, faça o seguinte: desliga, anota tudo o que eu falei e faz a lição de casa. Faz assim: se eu tivesse no lugar desse pessoal, eu proporia isto para a ANAC. Tá ok? Legal. Mas eu vou continuar, porque o vídeo vai continuar, não vai esperar você voltar, ficaria muito longo, né? Então vamos lá. O que eles propuseram foi que a ANAC deveria... Aí eu coloquei no começo, então eu vou voltar lá para o começo, tá certo? Recomendações de segurança. Vê se bateu com as suas. Vê se tem tudo que você colocou ali, tá certo? A recomendação que eles fizeram para a ANAC é analisar a viabilidade de estabelecer um prazo de validade dos endossos, que é aquele que eu chamei de voo de adaptação, emitidos para os modelos específicos da aeronave, como o Kinger B200, a fim de assegurar que os pilotos passem por um processo de reciclagem nesse modelo de aeronave, as quais são consideradas, chama aeronave tipo classe aqui, por exemplo. Enfim, então o que eles estão pedindo é que tenham mais voos de endosso do piloto. Então, diante de tudo que eu falei para vocês, dos 4 itens que contribuíram e dos 4 indeterminados, sabendo que houve stall da aeronave, vocês acham que essas recomendações de segurança são boas, são suficientes ou não, né? Mas eu vou de novo colocar aqui que tudo isso foi feito por pressão do patrão. O patrão pressionou para voar mais cedo. O patrão pressionou para ter mais peso na aeronave, tá certo? Então agora, se você quiser, você pondere, porque isso não foi colocado nem como fator contribuinte, nem indeterminado, mas está no relatório CENIPA. Agora, se você quiser, pare de novo e pense assim: bom, diante da solução que eu dei para a ANAC, eu não incluí o patrão fazendo pressão. Qual outra sugestão eu daria para a ANAC, tá certo? Então é hora de você parar, fazer uma revisão da sua sugestão, para você querendo participar do mundo da aviação, né? Então tem que contribuir, né? Legal.
Então, você para e pensa. Se você não parou, continuou, então vamos continuar, tá certo? Ou se já deu tempo de pensar, vamos lá. Gente, é assim, existe um problema, ou vários, que não foram resolvidos, na minha opinião, pela recomendação da ANAC. Porque o problema principal, além da eventual falta de treinamento em situações específicas do piloto, houve um comportamento dele que colocou todo mundo em risco, tá certo? O comportamento foi decolar acima do peso máximo, não prestar atenção na velocidade de stall e para baixo da velocidade de stall. Mas este comportamento, ele não foi uma atitude isolada do piloto. Ele foi levado a esse tipo de comportamento pelo dono da aeronave, pelo que eles chamam de patrão, né? Então veja, um pessoal aqui do nosso canal sugeriu o seguinte: pô, tinha que obrigar o patrão a fazer um curso, tá certo? E sabe que eu acho que é verdade? Eu acho que deveria haver uma responsabilização do patrão, da família, da empresa, de todo mundo, pela operação da aeronave. Ou seja, eu não sei como é que funciona a legislação. De tudo da aviação, a legislação é a que eu menos conheço. Como engenheiro, não tenho interesse. Tenho amigos que podem fazer isso, mas não é o caso desse vídeo. É muito importante que a gente tenha algum tipo de conscientização dos donos de aeronaves. Ah, mas eles estão se matando, o problema é deles. Não é, porque a gente vive em sociedade. Então, assim, quando uma pessoa passa fome, é normal que as pessoas se sintam humanamente sentindo a dor da pessoa. Nós somos seres humanos, a gente sente algo que a gente chama de empatia. Então, mesmo que quem morra seja de outra classe social, esteja voando um avião que eu nunca vou ter dinheiro para comprar, mas é uma morte, né? É uma morte. Nesse caso, é o fim de uma família. E quem não tiver empatia deixa de ser humano. Já até pode desligar o vídeo e passar para outro canal. Mas quem é humano tem empatia. E eu, como é minha área, assim, eu gostaria que não houvesse mais nenhum tipo de acidente deste e nenhum outro tipo de acidente. Mas se vocês forem ver, as causas desse acidente são muito parecidas com as causas de todos os outros acidentes. Todos os outros. Por quê? Porque eu entendo de engenharia de segurança do trabalho, eu tenho uma empresa, eu gosto disso, eu gosto de fazer os planos de segurança do trabalho, eu vivo isso, eu entendo, concordo que tem que haver tudo isso, não concordo que isso é um custo desnecessário, eu acho que isto é um investimento. Então veja, eu tenho uma maneira de pensar completamente diferente de muitos colegas empresários, afinal não somos todos iguais. Então eu acho que se a gente investisse aqui no Brasil mais em segurança pessoal, quando a gente anda com carro, moto na rua, eu estava vendo outro dia gente na rua, para atravessar a rua em Gramado. Pô, espera na calçada, não fica... Sabe, tem costumes aqui no Brasil que são contra a segurança, e a gente poderia implantar isso, né? A segurança no trânsito, a gente já melhorou muito, mas teve épocas aqui no Brasil, ainda se morre muito no trânsito. Então, gente, cultura de segurança é importante, e nesse caso específico, eu acho que a recomendação do CENIPA não foi suficiente. Eu não sei se legalmente podia ser feita alguma outra coisa, porque aí entra na questão administrativa, né? Mas eu colocaria a administração de lado
e eu colocaria a vida dos seres humanos em primeiro lugar. Até porque esse avião caiu num local desabitado, mas ele poderia ter caído num local habitado e levado mais um monte de gente com ele. Então acho que a vida vem antes da administração, antes do cargo público, a vida vem antes do cargo de piloto, tá certo? Diminua, enfim, eu não vou dar conselho para ninguém, mas é melhor ser vivo e pobre do que rico no cemitério, né? Bom, então fica dado o recado. Alguns entenderam que eu realmente tinha ficado num vídeo anterior com a coisa na garganta, então agora eu consegui colocar para fora tudo que eu precisava colocar, tá certo? Tudo tecnicamente, dentro dos limites. E, novamente, se inscreva, porque aqui é isso, a gente trabalha com conhecimento. Quem participa, e por favor, participe, eu acho que ganha mais do que os momentos de lazer, mas uns momentos de conhecimento, que também é bastante prazeroso. Um abraço, até breve e vamos compartilhar conhecimento. Tchau, tchau, pessoal.